Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. Apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, amigo assinante, estamos iniciando o programa A Hora da Verdade na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay. Eu hoje queria iniciar o nosso comentário falando de intolerância. O mundo está mais intolerante e muito violento. Nos últimos dias, a gente tem acompanhado o noticiário aqui do Ceará e do resto do mundo, e aí do Brasil, a gente fica impressionado como a humanidade se modernizou, a tecnologia chegou, as pessoas conversam aqui no Ceará, um adolescente cearense conversa com um adolescente japonês lá no Japão, ou chinês na China, ou norueguês na Noruega. A gente dizia que as distâncias foram encurtadas, mas só se viu para fomentar a intolerância. O Brasil hoje é um país intolerante. O Brasil hoje é um país muito violento. O Brasil hoje é um país feito de pessoas amargas, que qualquer motivo é motivo para você discriminar, para você humilhar, para você pisar, para você ferir, denigrir a imagem de qualquer um na internet. É impressionante como isso chegou ao extremo. Pior de tudo, quem está na internet? De criança de 6 anos a idoso de 70 anos. Os idosos, que é um mundo novo, e no tempo dele não tinha isso, enveredando por caminhos e coisas que ele nunca viu. E as crianças já se acostumando com coisas que não deveriam se acostumar. É o território da bandidagem. É o território da intolerância. É o território da esculhambação. A internet que deu ao ser humano a possibilidade. Eu, por exemplo, quando eu fazia o segundo grau, eu gostava muito de história e OSPB e geografia. Quando eu tinha qualquer dificuldade de identificar um país, eu ia lá no escritório do meu pai, ficava do livro da gente também ficava lá, eu puxava um atlas, quase o tamanho da mesa de jantar, para me identificar um país. Hoje em dia, com um clique aqui nesse celular, eu tenho o mundo na minha mão. Uma biografia, uma citação do Rui Barbosa, né? ou de pessoas que eu admiro, como Castro Alves e outros escritores importantes desse país, e políticos renomados, você teria que buscar o livro, como eu ia buscar a biblioteca do meu pai. Hoje, um dia desse, eu tive uma dúvida em relação ao período da República Brasileira e peguei lá da proclamação da República até o dia de hoje com todos os detalhes menores que podia de todos os presidentes. Mas não, a internet serve só para o palco, principalmente da intolerância. As redes sociais têm tratado o ser humano com muita arrogância, muita prepotência, tem muita discriminação, tem muita humilhação, tem muito racismo, além da bandidagem nos presídios que estão na internet, além de toda sorte de imagens e crueldades e pornografia, enfim, tudo de ruim que a humanidade tem está ali presente. Pior, está presente, é para estar presente, é um território que ninguém pode entrar, que não pode ter regras. E o que não tem regra está fadado ao desespero, a coisas muito ruins. Eu estava lendo aqui, quem usa de forma correta, ontem, um pai matou o filho e cometeu suicídio porque o filho estava participando dessa molecagem de ocupação de escola, de ocupação de universidade. O pai já vinha teimando um filho, para que ele não fizesse isso. E ele teimando um pai. E o pai discordando da maneira de se conduzir, porque é sendo usado, o mais velho sabe que hoje esses estudantes são massa de manobra dos professores e dos políticos. Do político não, da politicagem velha, barata, de quem perdeu, de quem está por baixo e agora quer fomentar o ódio, a discórdia no país. Aí você vê um pai, mata o filho, depois comete suicídio. Na saída de casa, porque ele ia ocupar uma universidade junto com outros estudantes. Nesse momento, eu estou falando aqui, eu estou me lembrando da ocupação que foi feita no plenário
da Câmara Federal, irmão. Quem é que está ocupando o plenário da Câmara Federal? Figuras que são contra a democracia e são a favor, do Moro. Da intervenção militar. E disse que querem uma intervenção militar. Lá vem de novo a intolerância, a arrogância, a prepotência de quem quer mandar. E aqui no Brasil assim, juntou 5, eu posso mandar, eu posso destruir, eu posso explodir, eu posso parar um ônibus para que as pessoas não andem, eu posso parar a avenida, eu posso fazer qualquer espécie de desgraça. Ou se eu estou sem dinheiro, eu vou assaltar. E aí mata o pai de família, como o delegado foi morto ali, saindo da igreja, que ia marcar, ele estava marcando a crisma do filho. E o filho ia se crismar, viu o pai estendido no chão, um tiro no olho, morto. São coisas que a gente fica impressionado. E aqui é no mundo todo. Lá no Maranhão, um empresário gostava de uma sobrinha neta do Sarney, ela não demonstrou reciprocidade, e ele, apaixonado pela menina, matou a menina. Olha o grau dessa. Lá nos Estados Unidos, uma prefeita dos Estados Unidos, estava vendo aqui, ela teve que renunciar porque ela disse, e graças a Deus que o Trump foi eleito, porque eu não aguentava mais. Para ser bem exato aqui, vou dizer a palavra dela. Eu tenho até medo que essa louca falou aqui. Para ser bem exato, estou procurando aqui. Olha, estou cansada de ver uma macaca de salto, primeira dama do país dela. Porque é uma criatura branca. A intolerância, a prepotência, a arrogância. Dita onde? Nas redes sociais, no Facebook dela. Então, eu estou impressionado porque a intolerância, a arrogância, a prepotência, a agressão está chegando no nível, com o advento da internet, que está superando o convívio social, está afastando pessoas, destruindo famílias. E isso não pode continuar. Aqui no Ceará é preciso que as pessoas se toquem que alguma coisa precisa ser feita. Não dá mais para cidadão estar sendo morto e a gente ainda vê pessoas receber dinheiro do Estado para defender bandido. Não dá mais, pessoal. E vocês que defendem bandido, botem a mão na consciência. Eu não sou a favor que se elimine bandido, não. Eu não sou a favor daquela célebre frase bandido bom, bandido morto, não. Eu acho que eles têm que ser presos. Mas tem que ser preso mesmo. Não é faz de conta, não. Eles estão presos, não é só para que ele vá para a cadeia, se regenere e volte para a sociedade, não. Como vocês ficam dizendo. Para que prender que não recupera ninguém? A prisão não tem só o sentido de levar a pessoa para se recuperar, não. A prisão tem o sentido de tirar esses animais da rua. Um cara que dá um tiro no olho de um pai de família. É delegado, ele está de férias, mano. Nem armado ele estava. Para roubar a porcaria de um celular. Então, a prisão tem o sentido também de tirar a laranja podre do cesto. Senão vai matar e apodrecer as outras. Né? No caso, o bandido ele vai matar os outros, os homens de bem que pagam imposto para esse país, cara. Quem trabalha. Então é necessário que a gente tenha isso na mente, porque fica um papo furado. A ministra Carmen Lúcia que apareceu, tem a escola, o ministro tem que fazer presídio, ministra. Ou a gente vai, porque a sociedade já está presa. Tem que fazer escola? Tem. Mas tem que fazer o tanto de presídio necessário para que essas pessoas ruins não continuem matando. Isso é óbvio. Porque vocês estão soltando o cara com tornozeleira e ele está com a tornozeleira na mão, estupando, matando, latrocínio, né, assassinato, assalto, com a tornozeleira no pé. É mais uma desmoralização do Estado, do arcabouço jurídico desse país, é desmoralizado. Então, eu queria falar nisso aqui, porque nós não aguentamos mais. E ninguém vai resolver esse problema invadindo o Congresso e destruindo a democracia, não. Os senhores têm que entender que aqueles deputados não são a imagem do Congresso, não. Eles estão lá porque eles são a imagem da sociedade brasileira. Eles são um retrato fiel da sociedade brasileira. Se aqueles deputados
são mal vistos, se eles são corruptos, se eles são canalhas, se eles são sem caráter, é porque a população brasileira mandou para lá esses homens. E não é fechando o Congresso e vai se resolver problema nenhum, não. É mandando um Congresso melhor para lá. Se você tiver numa granja, já disse aqui, vou repetir, numa granja que tenha 4.000 pintos, você tirar 100 e pesar, quando você for pesar os 4.000 pintos, os 4.000 pintos vão ter o mesmo peso dos 100. O que tem lá é a amostragem da sociedade brasileira. E a prova maior disso é que não só tem político corrupto preso, não. Tem empresário corrupto preso, tem funcionário público corrupto preso, tem juiz sendo preso, tem desembargador sendo preso, tem tudo. A esculhambação no país não direcionou só a político, não. Na Lava Jato aí tem mais empresário preso do que político. E por aí vai. Tem um bocado de político também que é para ser preso, não foi ainda por causa do foro privilegiado. Mas tem empresário, funcionário público é de ruma, como dizia meu pai. Funcionário público, gerente de banco, funcionário de banco, está sendo preso por semana. Caixa Econômica, Banco Brasil, Banco Central, BNDES, só tem. Pessoas ungidas do saber jurídico, que passaram a vida toda para sonhar e terminar uma faculdade de 6 anos na escola, uma faculdade de Direito, depois você passa num concurso, tem que ter 3, 4 anos de prática, passa num concurso difícil para o magistrado, vira juiz, depois que vira juiz vai vender sentença. Para vagabundo, para traficante. É só o que tem. Também porque se ele for pego, se for descoberto, ele vai ser penalizado com aposentadoria. O sonho do Vicente que se aposentar é o meu. E o do Luiz. O nosso sonho dourado, que é se aposentar com um valor bom, é a penalização do juiz desse país. É o que eles recebem como penalidade. Como um castigo, é se aposentar. Aí diz, não, o Renan está querendo resolver. Já falei isso aqui com o Luiz, essa história. Se o judiciário quisesse pegar o Renan, que ele não tem moral para falar nisso, era o judiciário mandar um projeto para o Congresso mudando isso. Porque o judiciário pode fazer isso. Não é só o executivo que manda projeto para o Congresso, não. Nem só os deputados e os senadores têm esse poder, não. O próprio judiciário poderia mandar, mudando. Mas não, eu sou corporativista. A mulher que estava vendendo sentença agora para traficante foi aposentada na Luiz. Saiu agora essa notícia. Mais uma. Mais uma, né? Mais uma. A questão das redes sociais que você tocou com primazia é um problema sério. Por quê? Apesar de ele trazer coisas boas, como, por exemplo, a gente reencontrar pessoas que a gente não via, você tem um diminuir filho, a distância fora do país. Você tem um filho que mora nos Estados Unidos, em outros locais, e você consegue falar com ele sem precisar estar gastando telefonema. Você tem uma ideia, hoje, muitas pessoas já não ligam mais do seu celular, né, Carlos Frederico? Usam o WhatsApp, né? Para ligar um para o outro. Então, você tem essas questões positivas. O negativo, a questão da chacota, da fofoca, da defamação, com as redes sociais, ela tomou outro status. Você pega hoje um vídeo, espalha pela cidade, espalha pela comunidade, você praticamente destrói a reputação de uma pessoa. E quase dificilmente dá e o pior é que as pessoas fazem comentário denigrindo, ferindo, humilhando. E, geralmente, os comentários nas redes sociais, eles são violentos, né? É uma praça pública. Tem pessoas que se suicidam. Com toda razão, né? Com esse lixamento público feito nas redes sociais. O lixamento que a gente via, que era um lixamento físico, ele agora se tornou um lixamento virtual. Psicológico. Total, e muito forte. A grande questão é que, por exemplo, nessa semana, a questão da segurança pública tem que ser revista no Brasil. Não é só no Ceará, não. Tem que ser revista no Brasil. Não existe só Ceará, não. Não existe só Ceará, não. Você diz tudo agora. Só o Ceará não resolve. Não se resolve o problema de segurança só no estado de Ceará. O Ceará não é isolado para resolver o problema de segurança do estado de Ceará. O Ceará não é isolado. Você pega não tem a mínima possibilidade de ser isolado. Então, a gente precisa saber, e você está certo, só vai resolver o problema de segurança do Ceará se resolver o problema de segurança do Brasil. São coisas que andam juntos. Tem aí um plano nacional de segurança, mas eu quero que você fale nesse plano depois do nosso intervalo. Eu vou para um rápido comercial e volto já. Falando aí do Plano Nacional de Segurança, está sendo pensado pelo Michel, né? Já foi feita uma reunião que no final a reunião não discutiu o que era para ser discutido por conta
da desavença entre o Renan e a ministra Carmen Lúcia, mas o processo está andando e parece que estão sendo ouvidos os secretários de segurança. Nós vamos já falar sobre isso. Mas que parece que há choque de interesses. Para ver como é que está, se realmente tem espaço para isso ou não tem espaço para isso. Porque o que a gente acha, Luiz, o que eu acho é que isso deveria ser feito, tá certo? De uma forma, de uma política de Estado, não com politicagem, né? Parece que já entrou a politicagem no meio. Né? Os interesses, os grupos de interesses. Mas que tipo de interesse você está falando? Por exemplo, há um interesse muito grande de que seja perdoado o Caixa 2. É um processo que isso... mas tu já está indo para aquela história da corrupção, né? Não, eu estou lhe dizendo que os grupos de interesse... Eu estou ficando na violência, mas já tem gente... Tem gente... Tu tem um pacote lá no Congresso com sugestão de algumas medidas moralizadoras e repressoras à corrupção, né? São medidas para reprimir que a corrupção tome esse caráter endêmico que ela tem no Brasil hoje. É uma verdadeira pandemia de corrupção, como eu disse aqui no início. Todo mundo faz parte desse processo. É o empresário, é o comerciante, é o político, é o funcionário público. Então, e tem que ser coibido, só se coíbe isso com penas mais fortes, mas tem também a questão da violência como um todo. Como todo. Né? Que é preciso ser entendida e que não dá para um cara matar uma pessoa e ser condenado a 15 anos, só passar 4. É o que a gente vive hoje. Quando vai preso. Porque de 1000 inquéritos, olha, eu vou dizer aqui para você ter ideia do tamanho desse problema. Vou falar aqui do Ceará. De 1000 inquéritos, 1000 inquéritos feitos no nosso estado, estou dando um exemplo hipotético aqui, de 1000 inquéritos estabelecidos no nosso estado, 1000. Você sabe qual é o grau de resolutividade disso aqui? De resolução disso aqui, que chega ao final e aponta o autor, o homicida, de 1000 inquéritos de assassinato? Você sabe qual é? Aqui no Ceará, depois de muito trabalho, é 18%. Ou seja, 180. Sabe quando era isso aqui há 1 ano e meio atrás? 8%. De 1000 assassinatos, há 1 ano e meio atrás. Isso aqui já foi um trabalho feito aqui. Depois que criaram a delegacia especializada em assassinato. Porque antes era 8%. De 1000, 80 era elucidado. 920 era a mesma coisa ter pisado no inseto. Porque eu não vou falar matar um cachorro, não. Nem boi, não, porque tem uma turma aí preocupada em puxar até o rabo do boi, imagine matar. Eu vou falar no inseto. O ser humano no Brasil está restrito ao inseto. Um inseto que você mata e todo mundo ainda aplaude. Pronto, é o que vale a vida no nosso país. Eu vou para o intervalo. Sai daí não, eu volto já discutindo esse assunto da violência, os assuntos, inclusive, que estão para ser votados no Congresso, né? Uma certa urgência e ainda não aconteceu. Sai daí não, eu volto já. A Hora da Verdade. José de Arimateia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, para gosto de você andar. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay. Lembrando que você bota tvmais.org e você assiste os programas Hora da Verdade anteriores. Você entra no site da TV Mais, é tvmais.org, só isso. E você entra no site da TV Mais e assiste todos os programas anteriores, outros programas também da televisão, tem programas variados, inclusive. Vá lá se você não tem acesso, não é assinante da Multiplay, você pode assistir
sem nenhum problema, tanto no YouTube como no site da TV Mais. E é 0800, como dizem os nossos amigos, de graça, né? Ô, Luiz, a discussão em relação à corrupção está sendo muito grande. Agora, e vem... Esse ano de 2017 praticamente foi só corrupção, e o ano de 2016 também, o ano de 2016 todinho foi só corrupção, o ano de 2015 também. Parece que 2017 vai continuar no mesmo caminho, né? Parece que não tem fim, a Lava Jato não tem fim, continua. Agora, paralelo a isso, é preciso que a Polícia Federal, que as polícias civis, polícias militares, também resolvam os problemas da violência, né? Tráfico de droga, assassinatos, né? É uma coisa que faz parte do cotidiano do nosso povo. É muito grave quando você vê que em 5 anos, na guerra da Síria, morreram 260 mil pessoas, e aqui no Brasil, em 5 anos, foram assassinados 270 mil. Quer dizer, houve mais assassinato no Brasil do que morte na guerra da Síria. Isso é um absurdo, macho. Sem dúvida. Sem dúvida. O que aconteceu? O que é que a gente pode esperar lá do Ministro da Justiça? O processo do Lava Jato trouxe à tona um problema simples e objetivo. Os nossos presídios não estavam preparados para receber Vossas Excelências. Quando eu coloco Vossas Excelências, coloco... Tem muito rico preso, tem muito policial. O que aconteceu? Começaram a chegar parlamentares, ex-parlamentares, começaram a chegar empresários. Não estão falando empresário de médio porte. Não, é a elite da elite do país. O Marcelo Odebrecht está preso há 1 ano e 6 meses. E não tem ninguém mais elite do que o Marcelo Odebrecht nesse país, não. E agora começa também a se desbaratar uma máfia que atuava há décadas dentro do judiciário. O que é que acontece? Esse pessoal está preocupado agora com a situação dos presídios. Vieram descobrir que só agora a superlotação... Que eles podem ser presos, né? Com certeza. E o pior... Luísa, assim, continua, vai. E o pior, que nós temos pessoas que estão presas lá, às vezes porque roubaram uma lata de leite ninho. É um grande problema, a história do trânsito. De novo, né? De novo. Ou então deixou de pagar a pensão dos filhos. Quer dizer, tem gente lá que está preso lá por motivos que já podiam estar num processo socioeducativo. Quer dizer, a questão a justiça como um todo, a questão penal, do Código Penal, eu acho que o Federico tem que ser revisto. Tem que ser revisto, ele está ultrapassado. E eu sou a favor mesmo da questão julgamento de segunda instância, o cara desça mesmo para ser preso. Acabar com essa questão do cara protelar e praticamente esperar até cair no vazio. O Brasil precisa ser passado a limpo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Cara, Federico, o que me chamou a atenção nessa semana foi a entrevista do presidente da República para o programa Roda Viva, né? Parece que Michel Temer deu uma entrevista de mais de 1 hora, na qual ele tocou naquele assunto da qual nós tínhamos falado no programa passado. A história do cheque de 1 milhão da Odebrecht, que foi bater na sua conta pessoal. Ele explicou, disse lá que iria mostrar todos os fatos, explicar tudo direitinho. Mas eu notei, Carlos Federico, para o bem ou para o mal, existe tanto por parte da mídia, como por parte dos setores produtivos, até mesmo dos políticos, uma força enorme de vontade de que esse governo dê certo. Isso é indiscutível. Michel Temer, de alguma maneira, tem uma chance ímpar. Por quê? Ele tem uma popularidade tão baixa, Carlos Federico, que ele pode iniciar uma série de reformas que estão estacionadas. A popularidade dele não é que baixou, ela nunca existiu. Sem dúvida. E ela tem uma coisa muito importante, você falou, porque está no fundo, a tendência é crescer. Se ele fizer alguma coisa boa, pode ficar popular. Baixar mais, não tem como. Né? É diferente da presidente Dilma, aí há um movimento de queda, né? Você que é sociólogo, entende e lê esse tipo de pesquisa. O movimento de queda é que é perigoso. Quando a pessoa tem popularidade de 80%, na hora para outra desaba para aqueles índices, né? É uma demonstração clara de insatisfação, de desencanto, né? De decepção, né? Aí cai naqueles... no caso do Michel, não. O Michel já chegou no poder de uma forma muito complicada.
atípica, né? Atípica, por impeachment. Como o presidente Itamar Franco. Pronto, e já chegou no poder de uma maneira complicada. O povo Itamar Franco é o exemplo disso, que iniciou com os índices mais ou menos e terminou de forma espetacular. O Itamar terminou com os índices de aprovação dos maiores, eu acho que não foi o maior de todos os presidentes do Brasil, com quase 80% de aprovação. Mas o Itamar fez uma coisa que o Michel Temer não fez. Quando o Itamar assumiu, trouxe um ministério de notáveis ao redor dele, pessoas que querendo ou não, na pior das hipóteses, não tinham nenhum problema na área da justiça. Tanto que você se lembra do caso de um ministro dele que foi levantado uma suspeita, o Agrives. O Agrives era o ministro da Casa Civil, só o mais importante. E ele afastou até o processo. O Michel fez um ministério de notáveis. Pessoas, todas eles envolvidos. Notáveis envolvidos em corrupção. Os mais notáveis. Ele errou muito nesse aspecto. Ele selecionou, parece que ele escolheu a dedo, né? Pessoas que têm problema, que estão tendo problema e que ainda vão ter problema, Luiz. Porque a Lava Jato está avançando e vai pegando outros, né? Então, ele escolheu pessoas de notáveis problemas com a justiça. Mas, Carlos Frederico, o presidente Michel Temer, quando ele deu uma entrevista no Roda Viva, eu notei uma coisa positiva. Ele tem noção, mais ou menos, de como está a situação da máquina administrativa. Ele está tentando acertar. Eu não sei se ele conseguirá, mas pelo menos ele tem uma política, uma política fixa, tanto na área econômica como na área social. Ele está tentando arrumar a casa. E você nota que um setor da imprensa, especificamente a imprensa a nível nacional, trata ele de maneira bem diferencial em relação tanto ao ex-presidente Dilma Rousseff como ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo também o grupo político dele, o partido dele, estão envolvidos nos escândalos. Isso é muito notório. Se Michel Temer conseguir no próximo ano, principalmente no primeiro semestre, dar uma melhora na economia, eu acredito que ele começará a ter um certo céu de brigadeiro. Porque com todas as dificuldades dele, ele conseguiu manter o controle do Senado, está conseguindo manter o controle na Câmara. A equipe econômica dele tem demonstrado capacidade ímpar de tentar endireitar o processo recessivo que o país está passando. Agora, a coisa é certa, não será agora no final desse ano e no começo do próximo ano que a gente vai sentir que as coisas estarão melhorando, não. Está muito longe. Disseram hoje, está aí todos os analistas econômicos dizendo que o Brasil vai ter um crescimento pífio em 2017. Quase nenhum crescimento em 2017. A não ser que mude alguma coisa aí, por conta da crise econômica que abateu, inclusive sobre os emergentes, a China, né? Então, quando a China vai mal, aí toda a economia emergente vai mal. Agora, só que tem um detalhe, o pior, né, de tudo isso aí também é que a própria desconfiança do Trump, a eleição do Trump nos Estados Unidos, leva ao mundo a um momento de muita incerteza. E quando tem certeza... Ele pessoalmente também não ajuda muito, não, né? Não ajuda não. E a própria incerteza, o que os investidores não querem é incerteza. E eles tiram o dinheiro do país, nosso país, e levam para os Estados Unidos. Eles têm aqui 14% da taxa Selic, mas preferem ganhar 1,5%, 1% lá nos Estados Unidos, mas com a certeza de que lá o país não quebra. Está seguro, né? Está seguro. E aqui não. O que ainda não... A coisa não é mais grave ainda, essa crise cambial no Brasil, porque o Brasil tem 350 bilhões de colchão. Se não tivesse esses 350 bilhões, que foi uma das... As pessoas falam sempre das coisas ruins, quando quer atingir as pessoas, quando você quer atingir um político ou uma liderança que você não quer, você fala sempre das coisas ruins e omite as boas, né? O Lula tem muita coisa ruim, mas deixou algumas coisas boas. E uma delas é o colchão, a reserva cambial que o Brasil tem,
e é de 350 bilhões. É preciso, isso aconteceu no governo dele. O governo Fernando Henrique tinha reserva nenhuma aqui, de dia de nada. Essa reserva foi estabelecida na época que o Brasil viveu esse momento de céu de brigadeiro aí, que era a China comprando as commodities brasileiras, principalmente ferro, ferro, aço e petróleo também. Petróleo e soja. Então, foi quando o Brasil conseguiu fazer esse colchão aqui, que é fundamental para que as pessoas saibam, todos, né, os investidores têm consciência que o Brasil não quebra porque tem um colchão. Podem tirar dinheiro daqui, que mesmo assim o Brasil tem um colchão de 350. Você se lembra, há bem pouco tempo atrás, que acontecia? Tinha uma crise mundial, o cara comia uma azeitona estragada lá, não sei aonde, dava um derrame desgraçado no mundo, aí todo mundo tirava o dinheiro do Brasil, o Brasil tinha que recorrer a quem? A UFMI, coisa que não acontece mais, tá certo? Então, lá positivo. Carlinhos, essa semana nós tivemos o feriado do dia 15 de novembro, caiu numa terça-feira, e eu recebi um vídeo. O jornal O Povo fez uma entrevista com o senador Tasso Gereissati, e o mesmo fez uma avaliação dos 30 anos, né, da sua vitória em 86 sobre Adalto Bezerra. Ele, candidato no primeiro momento da oposição, mas que recebeu o apoio do governador da época, Gonzaga Mota, que era cria dos coronéis, que acabou apoiando Tasso contra Adalto, César Carles e Vigílio Távora. Na época, Adalto candidato ao governo, César Carles candidato ao Senado, junto com o Paulo Lustosa. O Tasso montou uma chapa na qual tinha como companheiros de chapa ao Senado o Mauro Benevides e Cid Carvalho. E acabou vencendo aquela eleição. Era eleição só de um turno. E elegeu o Cid Carvalho, e o Mauro Benevides. E teve nisso um novo processo. Porque a Cid Carvalho tem tanta raiva de PSDBista, hein, mano? Ele tem um ódio mortal dos tucanos. Mas quem elegeu o senador foi um tucano, né? Apesar de estar no mesmo partido na época. Na época era PMDB, mas depois virou tucano, o Tasso, né? Ô Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou no assunto e é importante a gente tocar nisso agora. Vocês sabiam que o Brasil, os estados brasileiros estão quebrados, todos os estados, com exceção de alguns. Um deles, por que pareça, é o Ceará. O Ceará está no rol dos estados e tem mais grau de investimento. Você acredita nisso, velho? Você falou no Tasso, e aqui, como sempre, aqui é um programa despido de interesses politiqueiros. A gente dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente dá aqui o que é do político, sem tirar nem pôr. E o Tasso Gereissati foi fundamental nesse processo de responsabilidade fiscal do Estado do Ceará. Eu acho que o Tasso foi a primeira pessoa que falou em responsabilidade fiscal dos estados, né, Luiz? Ou atuou nesse sentido. E naquela época ele montou e criou o modelo de gerir o Estado como se fosse uma empresa, né? E isso foi... É o que nós chamamos hoje de choque de gestão. Né? Isso foi virando marca registrada do PSDB, iniciado no Ceará, né? Iniciado no Ceará. E o Ceará foi pioneiro nisso. E hoje o Ceará, depois do Tasso, o Luiz me corrige se eu estiver errado, depois do Tasso, o Tasso foi eleito uma vez, aí saiu, lançou o Ciro, a responsabilidade fiscal continuou com o Ciro, do mesmo... Na época, você tem ideia, o BEC, o negócio foi tão bem gerenciado no tempo do Ciro, que o BEC, que os bancos estaduais estavam quebrando em todo canto, o BEC, nesse tempo, gerou dividendos para os acionistas. Verdade. Para você ter ideia, porque qual era o grande choque? É que os bancos estaduais eram usados pelos os governos para gastar mais do que podia, né? As conzaguetas que eu digo. As conzaguetas. Então, é como se o governo tivesse o poder de fabricar dinheiro. Ele usava o dinheiro do banco. O banco era estadual, depois o banco quebrava, o governo federal vinha e socorria o banco. As pedaladas fiscais. Era as pedaladas naquele tempo. O Ciro não. O banco teve superávit e deu dividendo para o seu acionista. Rapaz, esse Ciro Gomes dessa época era um homem admirável. Era um homem admirável esse Ciro Gomes dessa época aqui. E respeitado demais, viu? Depois foi eleito
Tasso. Tasso E Tasso. e Tasso. E 8 anos. a responsabilidade fiscal do Ceará continuou. Aí o Ceará começou a ser mostrado como exemplo de administração pública. O Ceará foi o primeiro estado a receber dinheiro do BID e Banco Mundial, e o Banco Mundial começou a trabalhar com o Ceará como se fosse o melhor estado da federação. Sai Tasso. Entra Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara. Mesma coisa. Quem é, ó, aí você começa aqui. Quem era o secretário de Fazenda do Tasso? De todos esses governos, o Mauro Benevides Filho participou. O Mauro Filho. Todos não, né? No início do Tasso não foi ele, nem o do Ciro não foi ele. Na sessão do Tasso, não, Ciro mas o último do Tasso foi ele. Não, no Ciro. Eu acho que ele iniciou no Ciro. Ele iniciou no Ciro. Aí continuou Tasso, foi Lúcio, aí depois do Lúcio. Cid Gomes, 8 anos ele, e agora Camilo Santana, que é o secretário? Mauro Benevides Filho. Meu amigo Mauro Filho, um abraço. Isso aqui eu não estou lhe elogiando não, viu, Maurinho? Eu estou só falando a verdade. E hoje o Ceará é respeitado aí fora, terceiro grau de investimento, estado pobre. Olha, se você chegar hoje numa fazenda, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda de graça aqui do grupo Três Corações, é um grupo aqui ligado a gente aqui do Ceará, que é a sede aqui no Ceará, né? E as Três Corações é uma potência mundial na produção de café, e agora está fabricando até aquelas cafeteiras com aqueles chassis, né? Eletrônico e tal. E o grupo Três Corações, se eu vou te dar um exemplo, se você chegar em Minas Gerais, lá em Três Corações, e for na fazenda dele lá, talvez se você ver os recursos e quanto produz uma fazenda dessa no ano, talvez seja o que produz todo o interior do estado do Ceará esse ano passado. Um ano de seca, né? Não tem milho, nem feijão, nem produção de nada. O estado do Ceará, ele se resume a Fortaleza no turismo, o turismo religioso do Juazeiro e de Canindé, algumas fábricas e o movimento universitário de Sobral, que tem a fábrica de cimento, a Grandene, Maracanaú, que tem um polo industrial com industriais aqui no Brasil, do Brasil, que são cearenses, são bem sucedidos, como o Grupo Edson Queiroz, né? Como o Grupo M. Dias Branco. E fora isso, meu irmão, que babau. Então, quem conhece o Rio Grande do Sul, Luiz? Quem conhece Minas Gerais, Luiz? Fica impressionado como é que esses estados estão numa penúria. Para o Rio de Janeiro vai pagar o mês de outubro em 7 vezes, mano. E em novembro? Como é que ele vai pagar? Ninguém está pagando 13º, Luiz. Já houve o apagão, né? Então, na verdade, houve o apagão administrativo. Foi, né? muito bom, Luiz, eu ter falado desse período do Tasso, para a gente mostrar o quanto é importante você ter uma figura que chega no estado com uma mudança diferente. E o legado do Tasso passou para todos, até agora. Não sei se vai chegar algum doido aí na frente que vai tirar isso aqui. O Camilo manteve o Mauro Filho e hoje é um estado equilibradíssimo em relação aos outros. O estado, olha, o Camilo é um governador admirável. Ele está no estado com 5 anos de seca, com a maior crise econômica da história do país. O estado dele com 5 anos de seca, e com tudo isso o estado do Ceará continua equilibrado, né, Luiz? Sem dúvida. E sobrevivendo. E sobrevivendo. E tem nego aqui que ele diz assim, não, ele teve azar, não merece ser, não pode ir por reeleição. O contrário disso. Se esse cara for governador, né, no estado equilibrado, ou um ano de inverno normal, regular, e uma situação econômica melhor, imagina o que ele vai poder fazer pelo estado. Acabou de inaugurar aí uma penitenciária modelo para o Brasil todo. Lá no Rio Grande do Sul, vamos botar os Pensabone dentro de container. Container, meu irmão. É aquele de exportação. Pois é, vamos prender os presos dentro de container. Rio Grande do Sul. O berço da política nacional. Os maiores políticos do Brasil, a grande... Leonel Brizola é da onde, Luiz? Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas? Já também. Pedro Simão. Então, você tem ideia. Você tem ideia. E o pior, o cearense não valoriza o que tem de bom no nosso estado. Eu vou, um rápido intervalo, volto a jogar. Sarena. A Hora da Verdade. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios.
Estrada dessa, ó, para gosto de andar, ó. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Olha, a senadora Cátia Abreu, estava olhando aqui, estou voltando agora para o terceiro e último bloco do nosso programa A Hora da Verdade, e eu estava vendo aqui, a senadora Cátia Abreu, o meu amigo Luiz Cláudio, é relator da comissão criada para passar o pente fino no super salário dos 3 poderes. Isso aqui vai dar o que falar, não é, Luiz? É tu diz. Isso aqui o Renan inventou para retaliar o judiciário, né? Sem dúvida. Porque o judiciário tem uma coisa interessante. Tu já falar, já basta o cara dizer isso aqui para pontuar, para tu poder falar. O judiciário tem umas coisas interessantes. O judiciário, ele tá apontando o dedo para todo mundo. O Janot apontando o dedo para um, apontando o dedo para o outro, mandando prender fulano, falando corrupção, isso é inaceitável, o Brasil tem que passar limpo. Pronto, ótimo. E vocês já se corretam um juiz vender sentença e receber de prêmio a aposentadoria? O pobre do sente água na boca, ele doido para se aposentar, não consegue nunca. Quando vai se aposentar, o cara, vamos mudar tudo aí pra gente. A gente vai chegar uns 100 anos e se aposenta. E os caras lá vendem sentença, botam uma banca de vender sentença e ele é penalizado com uma aposentadoria integral. Não é legal? É legal porque nós não aceitamos isso não, está na lei. Vocês têm o poder de mandar um projeto de lei para o Congresso, né, Luiz? O próprio judiciário mudando isso. E não mando. Lewandowski estava tentando, no final do seu mandato, né, dar um aumento, né? Mas aí teve o processo do impeachment e não deu porque tem um problema. Quando ele dá um aumento lá, tem um efeito cascata, né? Aí a atual presidente, Carmen Lúcia, quando se reuniu com alguns representantes, disse: vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui meu contra-cheque em cima da mesa e quem tiver um contra-cheque menor aqui entre os presentes, coloque na mesa. Ela mesmo, da mais alta corte. E presidente, ela tem o salário de presidente, né? Exatamente. E aí, onde foi que aconteceu isso? Quando foi, Luiz? Eles simplesmente se retiraram do ambiente. Quem? Os juízes, promotores, membros do Ministério Público. Você nota. Quem tiver um menor do que o meu, ela disse? Por favor, coloque na mesa. Vou colocar na mesa, pronto. Aí ninguém colocou. Sabe por quê, Luiz? Porque é hipocrisia, cara. É a caixa preta do judiciário. É hipocrisia. Ela precisa ser aberta. Porque esse pessoal não tem moral para apontar dedo para parlamentar, Luiz. Não tem. Uma pessoa que eu sou de Fortaleza, promotor em Fortaleza, vivo em Fortaleza, recebo auxílio moradia de 5 mil. Por quê, Luiz? Auxílio escola, auxílio viagem, auxílio não sei o quê. Meu irmão, o dinheiro é para quê, hein? Se eu recebo tudo de graça, alimentação, transporte, saúde e habitação, eles têm o melhor plano de saúde, né? Eles têm auxílio moradia, né? Eles têm combustível, ou não tem? Ticket de alimentação, ou não tem? O dinheiro serve para quê? Porque eu, por exemplo, para me ter a minha saúde, a possibilidade de ser tratado, e eu pago um plano de saúde, só Deus sabe como é que a gente paga, né, Luiz? Caríssimo, mas tem que pagar. Tem saúde pública no nosso país. Você abastece seu carro, caríssimo. Para você ter seu carro, você paga uma prestação caríssima, né? Vamos lá. Isso aí, o transporte e a saúde, né? Eu tenho que fazer o mercantil, que é um absurdo. E os horários fazer as compras no supermercado. E os horários flexíveis de trabalho. Eles têm um ticket de refeição, né? É aí agora eles têm auxílio moradia. Meu irmão, você para que serve o salário mesmo, hein? Para que serve o salário? Porque a minha renda pessoal, a minha renda vai-se embora aqui em saúde, né? Educação, alimentação, remédio e transporte. A saúde está no meio. É isso aqui. Isso aqui vai muita grana com isso aqui, porque se você não tem um apartamento, você vai pagar, quer morar mais ou menos, vai pagar 2.000 conto de apartamento,
um condomínio, né? Se você tem uma família de 5 filhos e você tem mais de 50 como eu, você paga 3 mil reais de plano de saúde, né? Já foi assim que você tem um carro, você paga 1.500 conto no mínimo da prestação do seu carro, já está aí 7 mil reais, né? E aí não está a alimentação aqui. Aí os caras têm tipo alimentação, o deputado tem, eles também têm. Os caras têm auxílio moradia, o deputado não tem não, mas eles têm. Viagem paga, diária, para todo canto, se for necessário. Aí os caras têm plano de saúde, o melhor que pode existir, meu irmão. E o contra-cheque ninguém tem coragem de mostrar. Aí querem passar o país ali como? Só tem um problema nessa história, é o cara que está provocando isso, que é um marginal de marca maior, que chama-se Renan Calheiros, né, Luiz? Sem dúvida. Ele não tem nenhuma reserva moral para falar nisso aqui. Mas ele já está fazendo como retaliação, né? Como retaliação. E os dias deles estão contados, né? Tá, ele sai em fevereiro. Nem que seja afastado, ele sai em fevereiro. E depois de sair em fevereiro, talvez ele seja caçado. Há uma grande possibilidade E preso. sobre isso. E Há uma preso. grande possibilidade sobre isso. E preso. Carlinhos, muitas pessoas têm recorrido aos profetas do interior, né? Atrás do diagnóstico se em 2017 nós teremos inverno. Para você ter uma ideia, tem açudes aqui que se secaram a tal ponto que são perdidos toneladas e toneladas de peixe. Tem locais que não tem mais nem bolo morto, não. Já Não, os açudes estão tudo seco. O próprio Danilo Forte deu uma notícia terrível aí, que uma das maiores empresas produtoras de melão do país, que é aqui no Ceará, algumas coisinhas a gente tem, né? Que é lá na Chapada da Podi, demitiu 3 mil funcionários, porque não tem mais água, né? Se você conhece o Araras, não sei se você conhece, o Luiz não conhece, não sei se vocês conhecem, o açude de Araras, que é o açude dali na Vajota, o açude de Araras é de 1 bilhão de metros cúbicos d'água. Você passando na parede, você não vê, é como se não tivesse fim, né? Você vê o horizonte na água. Hoje é uma roda de lama. E você vê o estrago, onde você desce no perímetro irrigado do Araras Norte. Ah, meu irmão, faz pena. Você vai ver como se fosse de perder de vista de como se fosse uma árvore cortada. São coqueiros que perderam a copa e morreram. É de perder a vista. Tudo degradado. Plantação imensa de mamão, tudo morta. Mamão, maracujá, coco. É uma tristeza. Olha, o Ceará, em termos de agropecuária, foi dizimado, Luiz. Dizimado. Simplesmente você usou o termo certo. O nosso rebanho reduzido mais pela metade. E o pior de tudo, o governador Camilo Santana é de uma altivez, é de um entendimento, de uma capacidade cívica admirável, porque ele foi pedir ajuda ao presidente, levou um chá de cadeira, uma da outra vez aqui, com a intervenção do Danilo, e foi mostrar, olha, eu preciso de ajuda de vocês, porque o meu estado está passando um momento difícil. E só são 3 meses dessa obra pode resolver o problema do estado de Ceará, Luiz. Por que não fizeram isso antes? Por que não identificaram que a Mendes Júnior estava em insolvência, envolvido nesse processo de corrupção? Por que não botaram outra empresa lá? Por que não fizeram esse leilão a reverso, que é uma coisa espetacular, o leilão a reverso, e resolve o problema? Não sei por que a licitação. Deviam acabar com a licitação mesmo. Devia não colocar o exército terminar. Ou o exército tem know-how, mas Luiz, uma empresa lá já tem know-how técnico, estão trabalhando lá em outros trechos. Você aceita um leilão a reverso, é o seguinte, a obra está estimada em ser 10 milhões. Aí está aqui o Luiz representa 3 empresas, o Vicente representa 3 empresas. Eu estou aqui, ó, 10 milhões. Aí o Vicente diz, eu dou por 9, eu faço por 9. A Luiz, não, eu faço por 8.500. Aí não, eu faço por 7. Eles vão ver na margem de lucro, vão diminuir na margem de lucro deles. Para fazer o trecho, isso aí tem como melhor do que isso. Mas não, deixaram superfaturar. Deixaram a empresa sair, pararam a obra e o Ceará está aí esperando, por Deus, agora para não ficar uma cidade de 3 milhões de habitantes sem água, Luiz. Não, eu acho que pessoalmente a gente não tem muita escapatória, não. Acho que a questão do racionamento é questão de dias mesmo. Não, o racionamento vai vir, mas se Deus quiser, se chover bem em Fortaleza, o açude que abastece Fortaleza, que é o Gavião, o Pacuti e o Riachão, são 3, esses açudes enchendo,
e vai chover em janeiro, fevereiro, março, ele mantém, mesmo com a saída d'água, ele estando cheio, como aconteceu no ano passado. Se eles quiserem, é o tempo que eles chegam com a obra, né? E Fortaleza não vai ter problema d'água, se eles quiserem. Porque, pelo menos aqui em Fortaleza, no ano passado foi um ano seco, mas o açude Pacuti, a Gavião, Pacuti e Rachão encheu. Então, eles precisam ter consciência disso para poder trabalhar isso. Né? Eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que nós temos dois tipos de oposição. Nós temos uma oposição que quer contribuir e temos uma oposição que está apostando quanto mais pior. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, eu acho que... eu estou atrás dessa posição, tu disse que quer construir. Não conheço, não. E no Ceará, não. Eu fiquei horrorizado com a revolta, as pessoas dizendo, não, o governador está culpando o Michel. Para culpar quem, cara? Nós estamos falando de seca. Seca é responsabilidade do governo federal. Seca, enchente. Quando acontece um enchente lá em Santa Catarina, como está acontecendo agora em vários cantos, o que é que o presidente da República faz, Luiz? Ele pega um ministro da Integração Nacional, sobe num avião, no helicóptero, vai sobrevoar. Por quê? Porque é a responsabilidade dele, junto com o governador. É que a seca para vocês aqui não vale, não. O cearense, ele é língua de papagaio mesmo, tem que ficar na seca direto. Porque a seca que houve lá em São Paulo, eu não aguentava mais nesse jornal. Eu sei todos os reservatórios que tem lá, Cantareira, Riacho Fundo, eu sei tudinho, porque era todo dia de manhã, tá de noite, tá seco, São Paulo, Cantareira, volume morto, todo mundo aprendeu que era volume morto. Por quê? Porque a seca era lá em São Paulo, porque é um cidadão de outra categoria, o cidadão de lá não pode passar por dificuldade, não, mas o cearense pode, né? O cearense pode, porque parece que nós não temos seca, Luiz. Umas criaturas daqui foram dizer que o governador Camilo Santana estava errado. Estava errado não, é a Constituição. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é como se fosse um terremoto, um maremoto, um enchente, uma seca, é a mesma coisa. E se eles tivessem responsabilidade com os 3 milhões de habitantes dessa cidade, só de Fortaleza, estou falando nem de Rádio do Estado, não, eles teriam terminado essa obra a tempo. E tinham desafiado o Lula. Você fez, deixou por aí, eu terminei, eu estou integrando. É assim que a gente faz. Tudo que a gente faz é com realização, não é com papo furado, não. Não é não, Luiz? Sem dúvida. Eu acredito, Carlos Frederico, que a própria população vai começar a fazer uma pressão maior. Eu não acredito que tanto a bancada do Senado como da Câmara Federal, eles vão ficar de braço cruzado. Porque eu acho que nessa hora a gente tem que esquecer as diferenças. Porque eu nunca pensei que isso acontecesse, não, Luiz, porque aquela pergunta que a gente fez aqui semana passada, me diga se você fala 5 nomes do PMDB mais importantes e você não fala o nome do Eunício. Ao mesmo tempo também, de 5 nomes mais importantes do PSDB, você fala o nome do Tasso. Você tem que falar. Se o cara, rapaz, escolhe 5 caciques do PSDB, o nome do Tasso vem em segundo ou terceiro. Se o rapaz, que olha 5 principal caciques do PMDB, o nome do Eunício está no meio, em terceiro ou quarto. Eu posso dizer para você, é o Padilha, é o Michel, é o Eunício. Por quê? Estão dizendo aí que é o pós-presidente do Congresso. Qualquer um dos dois. E o Tasso é outro nome, é outra opção do presidente. É o Tasso. O Tasso, você fala em quem? Você fala, primeira coisa que você fala é o governador de São Paulo, o Alckmin, depois já vem o Tasso. Você não fala mais nem o Aécio. O Aécio está acabado. Então, como é que esses dois homens aqui não têm força para resolver esse problema, Luiz? Da capital do estado deles? Porque é politicagem? Eu não acredito. No Tasso? Eu acho que o Tasso não seria tão pequeno. Eu não acredito. Da característica dele. Mas dormiram, Luiz. Que essa obra não era para ter ficado parada, cara. Dormiram, mas num ponto. Eu concordo com você. Eu acho que já era. Eu não sei se queriam que aparecer depois o Chapolin Colorado e dizer assim, quem é que vai salvar? Aí aparecia. Como é que é aquele negócio que a gente assistia, o Chapolin Colorado? Como é que é? Você tá rindo aí, o negócio do Chapolin. Você tá rindo aqui, mas quem é que vai salvar? Aí aparece. Acho que queria aparecer o Chapolin Colorado. Aí o Camilo Santana, não é negócio de Chapolin aqui não, negado. Vamos salvar agora. Aí foi lá. Esse tipo de coisa me entristece. A gente terminou a eleição degradante, cheia de acusação, nível lá embaixo, subterrâneo. Já teve colega que disse, não, a eleição é assim mesmo, é assim mesmo, coisa nenhuma, rapaz. Eleição é para ser uma coisa séria.
Aí terminou a eleição dessa, aí já vem outra, mano. Não dá nem tempo de respirar. Você vai botar 2018 na pauta, né? Pelo amor de Deus, cara, deixa o povo respirar, cara. Vamos botar os hospitais a funcionar, água para o cidadão viver, né, Luiz? Não tenho a menor dúvida, eu concordo com você. Carlinhos, a grande verdade é que a população cearense como um todo quer que essa questão seja resolvida. A questão hídrica hoje no Ceará é uma questão de vida e morte. Tudo, Luiz. Não funciona a indústria. A indústria de calça jeans parou de funcionar e faltou água. Você nem sabia que a calça jeans era feita com água, mas parece que é processo de lavagem do jeans. Sem água não tem como funcionar. Por exemplo, você pega o pequeno e médio proprietário, ele não tem como sustentar a vaca, a ovelha com ração. É muito caro. Não, aí morreu. Agora, aí vem os caras dizer, estão maltratando os boi com a vaquejada, vem destruir a vaquejada. Mas ninguém se lembrou dos bois, que estão tudo morrendo de fome. Aí ninguém se lembrou deles, né? Nenhum dos Supremos. Rapaz, vamos exigir que o governo federal venda o milho subsidiado para os agricultores. Esses animais estão morrendo de fome. Isso é contra as leis ambientais, porque os animais estão morrendo, estão sendo maltratados pela fome. Alguém se lembrou disso? Não. Aí o cara puxou o rabo do boi, não, aí tem que acabar. Aí hoje está saindo agora, para terminar, Luiz, para tu ver como esse país é fuleiragem. A palavra certa é essa mesmo, é fuleiragem, é a palavra e é nossa aqui do estado do Ceará. E eu estou exaltando aqui o cearense, né? A minha revolta aqui, nós passamos agora o feriado da República, e a República é a igualdade. A República é a possibilidade de você ter igualdade entre os homens. Um país republicano é um país igual, em que haja uma equidade entre os seres humanos. E o movimento da republicana no Brasil nasceu justamente, dos pontos mais importantes não era nem se transformar o Brasil em república, não. Era vir junto à liberdade e essa coisa nefasta no mundo que foi a escravidão do ser humano, que era o Brasil era um país escravocrata. Aqui no Ceará nós tivemos a felicidade de ter um Dragão do Mar, foi o primeiro porto que proibiu o desembarque de navio negresco, foi aqui no Ceará, o nosso Dragão do Mar, que é o nosso grande herói cearense. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que é necessário que a gente entenda a cultura brasileira, a cultura cearense. O Nordeste é uma das regiões que tem mais cultura. Se você tirar a música nordestina e a cultura nordestina do Brasil, o Brasil fica pobre. Eles não querem aceitar isso, mas é verdade, Luiz. Aí o que acontece? Tentaram acabar com a vaquejada, esqueceram o Luiz Gonzaga cantou vaquejada, esqueceram que o Patativa do Ceará cantou vaquejada, porque os iluminados intelectuais, alguns vivem aqui na área urbana, desprezam a cultura de um povo mais pobre e vive no interior. Fico tomando o café dele lá, ou o café nas livrarias, né? No ar-condicionado, lendo Nietzsche, lendo Tolstói, né? E aí esquece tudo isso aqui. E que se lembra que a nossa cultura foi forjada em anos, num século. E agora a Globo, que não divulgou nada do movimento feito pelos vaqueiros do Brasil, não mostrou nem um flash do Congresso, mais de 1.000 caminhões, mais de 1.000 caminhões, mais de 7.000 pessoas na esplanada do Ministério. Hoje está fazendo um programa especial sobre rodeio. Rodeio lá em Barretos e rodeio lá em Las Vegas. Isso aí é espetáculo. É a cultura, né? O rodeio de Las Vegas. Agora, não maltrata não, né? Se monta no touro, se amarra um sedém no touro, ou seja, uma cilha, não se maltrata não, né? Se laça, se bate, não maltrata não. Os cavalos são esporados, os touros são esporados para poder se manter em cima do touro, os espora. Não, aqui na vaquejada puxa o rabo do boi, mas os cavalos, o vaqueiro nos espora, os animais são proibidos de serem tocados, só pode pegar Por que não pode rebolar um laço aqui não, que engancha no sabiá, no ajurema, no mufumo, não tem como derrubar. Isso era feito no mato, isso era feito na caatinga, isso era feito no campo, veio para a pista e se tornou uma tradição. É um movimento que mexe com a juventude. É a única diversão dos municípios, quando é comemorada as festas do município, quiseram acabar.
A própria Globo, que fechou os olhos e queria que acabasse, não divulgou nada, que era para não repercutir, hoje está fazendo um programa especial divulgando o rodeio, que maltrata muito mais. Quer dizer, eu estou dizendo isso aqui para você entender que as mentiras, né? As mentiras do Brasil, né, Luiz? Luiz, você alega uma coisa, mas não é aquela coisa, não, é por trás. Por isso que o programa Hora da Verdade existe, para botar um canhão de luz nessas coisas escuras do nosso país. Acabou pra você. Em 2 minutos é do Luiz. Nós estamos chegando agora no final do ano e o prefeito Roberto Cláudio deverá fazer mudanças profundas na sua equipe de primeiro, segundo e terceiro escalão. Né, Luiz? Porque eu acredito que algumas áreas, primordialmente apontadas como áreas que não renderam o que deveriam ter rendido administrativamente. Acho que a primeira mudança que ele deve fazer é na questão dessa questão urbana, limpeza urbana. A cidade está suja. Sem dúvida, ele deve. E é uma discussão que é muito pouco analisada, que é a questão da ILURB da prefeitura, né? A saúde, houve muita crítica, mas a saúde avançou, né? Foi avançando. Mas eu acho que o problema da saúde, eu acho que você vai concordar comigo, foi muito mais de um governo federal do que por isso mesmo, mas eles foram trabalhando com o que tinha e estão conseguindo avançar na saúde, né? Então, de uma forma muito, muito fina. Agora, a questão da limpeza urbana, quem tomar conta disso aí, meu irmão, precisa ser chamado. Eu não sei o que é que tá vendo, não. Eu acho que um dos nossos próximos programas, a pessoa que a gente deve convidar para vir para cá é o nosso querido amigo Jaime Cavalcante, da Educação, que é um amigo nosso. Secretário de Educação do governo, meu amigo, gente muito boa. E uma pessoa que ímpar, viu? Valeu. Ele fez um trabalho nesses últimos 2 anos. Inclusive, ele é na área fiscal, na área da educação, ele é muito forte. O meu amigo é uma pessoa muito boa e um grande caráter, ainda de ser uma pessoa com muita vontade de trabalhar. Isso é o mais importante. Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui mais uma vez. Agradecer a você, assinante, pela audiência, honrosa audiência semanal. E a gente volta na próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá.